Vitória se recusou, saiu. Ah lá, tá lá. Então, pessoal, eu queria gravar esse vídeo aqui com vocês para a gente falar do teorema de Bolzano-Weierstrass, tá certo? Então já vamos colocar aqui na lousa. Deixa eu pegar aqui minha caneta da minha mesa digitalizadora, já vou colocar aqui teorema de Bolzano-Weierstrass. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Muito importante, muito famoso em análise, né? Tá lá. O enunciado desse teorema é muito simples e direto. Ele diz o seguinte: toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Então, antes da gente escrever esse enunciado, só lembrar aqui para os alunos, né, o que significa dizer que uma sequência é limitada. Uma sequência N é limitada. Quando você fala isso aqui, só para relembrar, né, como que a gente pode pensar isso aqui? Eu penso sempre de duas formas, que na verdade são 4 ao total, né? Então, a primeira forma que dá para a gente pensar é a seguinte, ó, dizer que uma sequência N é limitada significa que existe dois números, vamos chamar de, sei lá, L e M, dois números reais, pertencentes a R, né? Tais que se o N, quer dizer, existe dois números pertencentes a reais e existe também um N0 pertencente aos naturais, vamos colocar aqui, né? Tais que, se N for maior que N0, N maior que N0, implica que a sequência está entre esses dois números. L menor que a N, menor do que M, tá? Se existe um N0 a partir do qual a sequência está entre dois números, ela é limitada. É claro, pode ser também menor ou igual. Pode ser também menor ou igual. E note bem, o fato de existir um N0 a partir do qual a sequência está entre dois números é equivalente a dizer que para todo N a sequência está entre dois números. Tá certo? É equivalente, porque se você pegar todos os termos dela até chegar no N0, eles são uma quantidade finita de termos. Então, eles também estão limitados, tá certo? Então, quer dizer, o que equivale a dizer, isso é equivalente a dizer que para todo N a sequência está entre dois números, L' e M', tá? Talvez tenha que alterar um dos dois, mas... E se é menor ou menor igual, tudo bem, tá? Nos dois casos significa que a sequência é limitada, tá? Ou então, uma outra possibilidade é você dizer assim, existe vamos usar a letra K, né? Você pode dizer assim, existe um K, aí no caso tem que ser real maior que 0, e também existe um N0, pertencente a naturais, tal que N maior que N0 implica que a sequência, o módulo de AN é menor do que esse valor K, né? Menor ou menor igual, tá? Menor ou menor igual. Ok? Agora, de novo, a mesma coisa que eu falei agora há pouco aqui. Se módulo de AN está menor ou igual que K para N maior que N0, isso significa que para todo N, seja maior que N0 ou não, o módulo de AN vai estar menor ou igual que algum número K' aqui, tá certo? Não necessariamente igual a K. Então, eu estou colocando assim que existe N0, que seria assim o caso, vamos dizer assim, às vezes você, num raciocínio, você chega que a partir de N0 isso aqui acontece, não chega para todo N. Mas se você conseguiu a partir de um N0 isso aqui acontecendo, ou isso aqui acontecendo, a sequência já é limitada, não precisa mais do que isso. Tá? Uma vez que você tenha isso, dá para generalizar para todo N, sem problema nenhum. Então, só para lembrar o conceito de sequência limitada. Agora, outra coisa que aparece no Bolzano-Weierstrass é a sequência convergente, né? Então, só para lembrar todo mundo, né? O que significa dizer que uma sequência AN é convergente? Significa que ela tem um limite, né? Convergente. Isso aqui significa, é equivalente a dizer o seguinte, né? E dizer que ela é convergente significa que ela tem um limite, vamos chamar esse limite de L, né? Quer dizer, isso aqui significa dizer que limite de AN
é igual a um certo L. Então, isso equivale a dizer que, dado um epsilon maior que zero, existe um N0 pertence, aqui ele é mais importante, o N0, né? Existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior do que N0 implica que aqui, o fato de ter esse N0 não implica que vai dar para generalizar para todo N, como eu falei aqui, né? N maior, porque o epsilon pode ser muito pequeno, né? N maior que N0 implica que módulo de AN menos L é menor do que epsilon. Ponto final. Esse significa a sequência convergente. Então, o teorema de Bolzano-Weierstrass, ele acaba brincando com esses dois itens aqui, com sequência limitada e com sequência convergente. Então, qual que é o enunciado dele, então, ali do teorema propriamente dito de Bolzano-Weierstrass? Ele vai dizer para você o seguinte, ó, se uma sequência é limitada, quer dizer, antes de falar ele, vamos falar um resultado anterior que a gente tinha. Qual é o resultado anterior interessante que a gente tinha? Se uma sequência é convergente, então todas as suas subsequências são também convergentes e convergem para o mesmo limite. Tá? Se uma sequência é convergente, mais do que limitada, é convergente, se o limite de uma sequência AN é L, todas as subsequências dela também vão ser convergentes e vão convergir para L também. Tá? Aí uma pessoa pode pensar assim, tá, convergente implica que todas as suas subsequências são convergentes para o mesmo limite. Né? Agora, e se a sequência for limitada? Bom, se a sequência for limitada, aí o que você pode... significa que não tem um limite para o qual... Quer dizer, toda sequência convergente é limitada, né? Mas o fato dela ser limitada não necessariamente implica que ela tem um limite. Ela pode ser como aquela sequência menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, o que você pode... Você pode garantir que toda subsequência vai convergir para um mesmo limite? Não. Isso aí você só pode fazer, como eu disse antes, para a sequência convergente. Para a sequência limitada, o que a gente tem é o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? A gente tem isso que ele diz aqui. Se a sequência for limitada, então ela admite subsequência convergente. Tá? O que dá para falar é isso. Não que todas as subsequências vão convergir para o mesmo nível. Não, ela vai admitir alguma subsequência convergente. Tá? Uma outra coisa interessante de pensar é o seguinte, um outro resultado que a gente viu antes que é interessante de pensar. Toda sequência convergente é limitada. Esse é um teorema também. Toda sequência convergente é limitada. Seria uma ida, vamos dizer assim. Mas e a volta? Toda sequência limitada é convergente? Não. Acabei de dar um exemplo, menos 1, 1, menos 1, 1. Tá? Mas dá para dizer alguma coisa das limitadas? Dá. Não dá para dizer que elas são convergentes, mas dá para dizer que elas admitem subsequência convergente. Né? Então fica assim, convergente implica limitada. Limitada implica que tem subsequência convergente. Seria uma tentativa de... Já que não tem a volta, né, você faz o melhor possível. Você fala, bom, não dá para dizer que limitada implica convergente, mas dá para dizer que limitada implica que admite possui uma subsequência convergente, pelo menos uma. Né? Aí o nome disso é Bolzano-Weierstrass, teorema de Bolzano-Weierstrass. Né? Então, estou colocando aqui alguns modos da gente enxergar esse resultado, né? Mas vamos colocar o enunciado aqui. Então, o teorema, a ideia é a seguinte, se a N é uma sequência limitada, se a N é limitada, sequência N limitada, isso implica que, vou colocar exatamente como ele escreveu ali, a N possui uma subsequência convergente. Quer dizer, então, o que é a demonstração desse teorema? Você parte da hipótese que a sua sequência é limitada e constrói uma subsequência convergente. Se você fizer isso, você demonstrou o teorema. Você parte de uma sequência genérica limitada e a partir dessa sequência genérica limitada você constrói uma subsequência convergente. A N possui subsequência, subsec, convergente, conv de convergente. Demonstração. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tinha feito muito rapidamente no final da aula passada, né? Porém,
vou refazer agora com um pouco mais de calma. Tá? Então ele começa dizendo o seguinte, vamos utilizar o método de bissecção, que explicaremos a seguir e tal. Enfim, ele quer usar aquele teorema que a gente viu antes, dos intervalos encaixados. Quando você tem uma sequência infinita de intervalos fechados encaixados, você garante que existe algum número real dentro de todos eles. E mais, se o comprimento dos intervalos for tendendo a zero, esse número que está dentro de todos eles é único. Então, é isso que ele quer usar, essa ideia dos intervalos encaixados. Daí, por isso que ele está falando em método de bissecção. Né? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui. Seja, parte da sua hipótese, seja N uma sequência limitada. E se ela é limitada, ela está toda contida dentro de um intervalo fechado I de comprimento C. Tá certo? Então, eu vou começar escrevendo exatamente isso. É a nossa hipótese, a gente pode e deve usar. Seja a N uma sequência limitada. Limitada, ok. Então, conforme ele diz, essa sequência, né? Então, todos os termos de AN pertencem a um intervalo I fechado. Tá? Pertencem a I, intervalo fechado. Opa! Intervalo fechado, cujo comprimento ele diz que é C. Comprimento C. Comprimento do intervalo I igual a C. Ponto final. Então, se a gente for fazer um desenho aqui para ilustrar, imagina que aqui está a reta dos números reais, certo? Está aqui. E você tem aqui os pontos, eu vou colocar em azul, representam A1, A2, A3, os valores de AN, né? Imagina que tem um valor para cá, outro valor para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, aí vai tendo aqui, de repente se concentra mais por aqui, vai acumulando aqui e tal. É um exemplo. E aí você tem aqui o intervalo I. Esse é o intervalo dentro do qual estão todos os termos da sequência AN. Né? A N pertence a I, só para que fique bem claro, para todo N pertencente aos naturais. Tá? E esse intervalo I, ele diz ali que tem comprimento C. Então, esse aqui é o I, esse aqui é o intervalo I, né? E o comprimento de I é igual a C. Aí o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, dividindo esse intervalo ao meio, obtemos dois novos intervalos, fechados também, de mesmo comprimento C sobre 2. Tá? Um dos quais vai conter infinitos elementos, né? Não necessariamente distintos. Né? Lembra que a sequência, por exemplo, isso aqui poderia ser, a N poderia ser a sequência menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Aí você ia dividir aqui no meio e aparecer que tem só um aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Né? Você fala, pô, nenhum dos dois tem infinitos elementos. Não, não é verdade. Os dois têm infinitos elementos. Né? Esse aqui tem o A1, A3, A5, A7, A9, todos os As ímpares dando menos 1. Esse aqui tem todos os As pares dando mais 1. Né? Então você tem que pensar em termos de elementos, não aqui de pontos distintos. Os pontos são apenas para ilustrar. Então, agora, pode ser que você tenha uma sequência que é assim, 0, 1, 0, 2, ou, por exemplo, 0, 1, 0, meio, sei lá, né? 0, 1 terço, 0, 1 quarto. Aqui fica parado num único valor, e aqui tem vários valores distintos, tá? Mas você tem infinitos dos dois lados, se for assim. Agora, veja só esse exemplo que eu vou imaginar. A1, A2 e A3. Aí do A4 para frente está tudo aqui. Aí nesse caso, aqui tem só A1, A2, A3. Ficou uma quantidade finita. Aqui no caso tem o A4, A5, A6, todos os outros para o lado de cá. Aqui tem uma quantidade infinita. Então, quem você tem que pegar para ser o I1? Você tem que pegar esse cara aqui. Esse do lado direito, nesse meu último exemplo que eu acabei de falar. Esse aqui seria o I1. Então, eu vou só fazer aqui, chamar ele de 1. E qual que é o comprimento desse 1? Como você cortou no meio, o comprimento desse 1, o comprimento do original era C, esse aqui é C sobre 2. Tá? Você pode repetir o processo. Então você chega aqui e corta no meio de novo. Pum, cortei no meio. Para cá ficaram só dois elementos, para cá ficaram infinitos. Então, evidentemente, esse aqui vai ser o meu I2. Esse aqui é o I2. E o comprimento de I2 vai ser quanto?
vai ser C dividido por 4, porque já é sobre 2 sobre 2. Ah, e dá para fazer isso de novo? Dá para fazer de novo. Né? Aí vamos supor que acumulou infinito para o lado de cá. Aí você pega, dividiu ao meio, pega esse aqui seria o I3, cujo comprimento é C sobre 8. Né? Então você não precisa, esse procedimento ele pode ser repetido para sempre. Então você começa com I, tal que o comprimento de I é igual a C, aí depois você tem um I1, que o comprimento de I1 é igual a C sobre 2, que é igual a C dividido por 2 elevado a 1, C dividido por 2 elevado a 1. Depois você tem um I2, cujo comprimento é C dividido por 4, que é a mesma coisa que C dividido por 2 ao quadrado, I2, 2 ao quadrado. O I3 é C dividido por 8, comprimento dele. I3 é C dividido por 8, que é igual C dividido por 2, C dividido por 2 ao cubo. Certo? E assim vai. E assim vai. Claro que quando você chegar lá no IJ, o comprimento dele vai ser C dividido por 2 elevado a J. E assim por diante. E continua ainda lá, e não para nunca. Né? Outra coisa que você percebe que, dado um N qualquer, né? Vamos escrever aqui do lado, dado, para aproveitar esse espaço aqui da lousa, dado um N qualquer, o comprimento do intervalo IN é igual C dividido por 2 elevado a N. Se o N tender a infinito, você percebe que vai ficar C dividido por infinito, que é zero. Então, o comprimento tende a zero. Só para a gente observando aqui, significa que vai ter um único elemento dentro de todos esses intervalos. Né? Olha só o que ele vai dizer agora. Dividido esse intervalo ao meio, obtemos dois novos intervalos fechados, de mesmo comprimento C sobre 2, um dos quais necessariamente conterá infinitos elementos da sequência, seja I1 esse intervalo. Se por acaso os dois intervalos contiverem infinitos elementos da sequência, escolhe-se um deles para ser o I1. Tá? Aí pouco importa se os dois já têm infinitos elementos, então tanto faz. O mesmo procedimento aplicado a I1, quer dizer, dividindo ele de novo, nos conduz ao intervalo fechado I2, que o comprimento é C dividido por 2 ao quadrado, que é 4, exatamente como o desenho que eu fiz aqui para vocês, que eu tentei ilustrar aqui nesse desenho, esse procedimento. Então, veja só, continuando indefinidamente com esse procedimento, obtemos uma sequência de intervalos fechados e encaixados. Era justamente o que ele queria. IN, de comprimento C, dividido por 2 elevado a N, que tende a zero, inclusive, como eu disse aqui. Tende a zero, ponto final. Já tinha dito aqui. Cada um desses intervalos vai conter infinitos elementos da sequência N. Tá? Nenhum deles vai ser vazio, pelo contrário, todos eles têm infinitos elementos da sequência. E eles são uma sequência de intervalos fechados e encaixados. Então, pelo teorema 2.22, que é o teorema dos intervalos encaixados, existe um valor L, um número real, que está contido em todos esses intervalos, IN. Tá? Um mesmo valor L. Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, existe um número real L, existe L pertencente a R, tal que L pertence a IN para todo N pertencente aos naturais. Olha que legal isso aqui. Para todo N pertencente aos naturais. Entendeu? Olha o que ele vai dizer agora. Esse L, aqui, ó. Ele não diz aqui, mas nós vamos construir uma subsequência que converge para esse L, portanto ela vai ser convergente, uma subsequência de AN, tá certo? Vamos agora construir, vamos dizer assim, construir, né, uma subsequência ANJ, ANJ de AN, ANJ é uma subsequência de AN, tal que, ou com, para não repetir essa expressão tal que, com limite de ANJ
eu botar em verde para destacar, o limite de ANJ vai ser igual a esse L, que eu já sei que está em todos os intervalos IN. Tá lá. Então, vou construir essa subsequência. Como que você vai construir? Presta atenção no que ele diz aqui, ó. Basta tomar um elemento AN1 da sequência N que esteja no intervalo I1. Depois um AN2 da sequência N que está no I2. Um AN3 que está no I3. Com esses N's cada vez maiores. Então, se o seu primeiro elemento, AN1, é o A3, o seu A3 é o AN1. Então, o seu AN2 não pode ser de novo o A3, não pode ser o A2, não pode ser o A1. Tem que ser do A4 para frente. Né? N2 tem que ser maior que o N1. Então, se o N1 é 3, o N2 já é tipo 4, 5, 6, alguma coisa assim. Você vai formando realmente uma subsequência. Tipo, você pode imaginar os pares, dependendo de como for sua sequência N, você poderia pegar assim 2, 4, 6, 8, aí você forma uma subsequência só dos índices pares. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro aqui. Por isso que eu vou escrever assim, basta tomar AN1 pertencente ao I1, vírgula, AN2 pertencente ao I2, vírgula, reticências, ANJ pertencente ao IJ e reticências, porque não para nunca, a sequência é infinita, vírgula, reticências. Né? De tal modo que esses números aqui que você está pegando lá do AN são cada vez maiores. Né? Então você tem o seguinte, o N1 ele é menor que o N2, que por sua vez vai ser menor que o N3, que para formar a subsequência certinho, que é menor do que um NJ, lá para frente. NJ, que é menor que reticências, e assim vai. Ok? Bom, com isso você formou uma subsequência. Agora, será que ela converge para L? Olha só o que ele vai falar. Assim obtemos uma subsequência ANJ convergindo para L. Né? Então, vou colocar assim, afirmação, 2 pontos. Afirmação, 2 pontos. ANJ, limite da ANJ é igual a L. Aí nós temos que provar. Né? Afirmação, 2 pontos. Limite da ANJ igual a L. Como é que a gente prova isso? Exatamente do jeito que ele escreveu ali. De fato, dado um epsilon maior que 0, então vamos lá. De fato, dado epsilon maior que 0, presta atenção nessa frase, vamos ver se a gente concorda. Existe um N0 tal que C dividido por 2 elevado a N0 é menor que epsilon. Quer dizer, C é fixo, constante. Se eu aumentar muito aqui o N0, vai ter uma hora que C dividido por 2 elevado a N0 vai ser um número tão pequeno que vai ficar menor que epsilon. Isso sempre é possível. Sempre é possível porque C dividido por 2 elevado a N tende a 0, se o N crescer muito. Mas quando o N vai para infinito, C dividido por 2 elevado a N vai para 0. Então, fica menor do que qualquer epsilon para N suficientemente grande. Tá? Então, é uma frase com a qual eu concordo. Dado epsilon maior que 0, existe um N0 suficientemente grande, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que, a hora que você faz a conta, C dividido por 2 elevado a N0, você vê que isso fica menor do que o epsilon dado anteriormente. Tá? Bom, perfeito. Isso aqui tudo bem. Agora, veja bem, C dividido por 2 elevado a N0 é o comprimento de um desses intervalos que a gente foi dividindo aqui em cima. Né? Porque a gente viu que o comprimento de cada intervalo IN é C dividido por 2 elevado a N. Então, mas o comprimento do intervalo IN0 é justamente C dividido por 2 elevado a N0, que é menor do que epsilon. Então, a gente é obrigado a admitir que se eu pegar qualquer valor N maior que N0, aqui ele usou a letra M,
né? Então, se M for maior ainda que N0, não, quer dizer, não só para o intervalo IN0, mas para todo M maior que N0, eu vou escrever melhor. Então, M maior que N0 implica que esse intervalo IM, o comprimento dele vai ser menor que epsilon também, porque vai ser ainda menor do que esse aqui, porque o M é maior que N0, tá? Ou seja, M maior que N0 implica que isso aqui que ele escreveu, que o IM está contido nisso aqui. Por quê? Porque o comprimento dele vai ser menor do que epsilon e porque L está dentro dele. O L está dentro de todos os intervalos. Então, veja bem, são duas informações que tem que juntar na sua mente. O L está dentro dele e ele não pode ter um comprimento maior do que epsilon. Então, ele tem que estar dentro desse intervalo, porque esse intervalo aqui vai do L até o epsilon, do L para frente e do L até o menos epsilon para trás. No fundo, é um intervalo até grande, de 2 epsilon de comprimento. Como o comprimento desse cara é menor que epsilon e ele contém L, ele tem que estar aqui dentro. Porque se ele não tiver aqui dentro, ou ele não contém L, ou ele vai ter um comprimento maior do que epsilon. Não tem jeito. Tá? Ele tem que estar aqui dentro. Então, é verdade isso aqui que ele está falando. M maior que... Eu vou até colocar assim, implica que o IM está contido no L menos epsilon, L mais epsilon, pois, vou até frisar aqui, vírgula, pois L pertence a IM. Além do fato dele ter comprimento menor que epsilon. Tá certo? Então, qual é a conclusão disso? Bom, aí vem o seguinte, como que isso... Lembra que a sua subsequência, cada termo dela está dentro de um intervalo. Cada termo dela está dentro do intervalo. E esses intervalos estão se esmagando aqui em volta do L, pelo que você está vendo. Né? Para todo epsilon dado, você consegue alguém que está dentro aqui dessa distância do L. E você pode ir diminuindo esse epsilon e a distância em torno do L vai fechando. Então, consequentemente, os termos da subsequência que estão dentro dos intervalos estão se esmagando perto do L também. Então, estão convergindo para L, já dá para visualizar. Mas como escrever? Ele escreveu de um jeito interessante. Como a gente já tinha visto antes, o NJ é sempre maior ou igual que o J na subsequência. Eu vou começar escrevendo por aquilo ali. Foi o que me confundiu da outra vez. Como visto anteriormente, que a gente discutiu aí antes no livro, não me lembro a página, bem lá no começo, na parte de subsequência, como visto anteriormente, um NJ é sempre maior ou igual que o J. Daí, se você pegar um J que é maior que o N0, o NJ que é maior que o J também vai ficar maior que N0. Certo? E, portanto, ele estará dentro desse intervalo, porque para NJ, para qualquer coisa M, inclusive se no lugar do M você colocar NJ maior que N0, vai fazer com que esses intervalos aqui, IM, ou INJ, se for o caso, estejam aqui dentro, e todos os termos da sequência vão estar aqui dentro também. Daí, se J for maior que N0, então o NJ também vai ser maior do que N0. Logo, o ANJ pertencerá como... Logo, quer dizer, o fato de que o INJ vai estar como A, quando é maior que N0, o intervalo está aqui dentro. Quando M é maior que N0 e M. Quando NJ é maior que N0, INJ... Logo, o fato de que INJ está contido aqui, L menos epsilon, L mais epsilon, faz com que implica em ANJ pertence a esse intervalo, porque a NJ está aqui dentro. Pertence a L menos epsilon, L mais epsilon. O que é equivalente, o que equivale a dizer que significa que ele está dentro desse intervalo? Significa que L menos epsilon é menor que ANJ
que é menor que L mais epsilon. Se você somar menos L dos 3 membros, vai ficar menos epsilon menor que ANJ menos L menor que mais epsilon, que é equivalente a isso, que é equivalente a dizer que módulo de ANJ menos L é menor do que epsilon. Então, quer dizer, o NJ maior que N0 resultou no módulo de ANJ menos L menor que epsilon. Fechou. Conclusão. A sequência ANJ, por definição, converge para L. Ponto final. Então, você construiu uma subsequência convergente. Tá? Esse aí fica sendo o nosso videozinho falando da demonstração do teorema Bolzano-Weierstrass.